Olá amigos do Databook de Obra, aqui quem fala é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Hoje nosso assunto será sobre o problema de um Databook de obra montado errado. E para darmos início à nossa videoaula por aqui, não é de hoje que o nosso conteúdo, vários conteúdos que a gente produz aí dentro do nosso canal, vem alertando diversos profissionais que estão na área, criando e desenvolvendo essa documentação, ou seja, o Databook de obra metalúrgico. E um dos problemas que a gente mais vê recorrente é o Databook de obra sendo montado de forma errada. E o pior, sendo entregado ao cliente final, que está aguardando essa documentação. Então vamos lá. É muito comum no ramo metalúrgico, onde não existe um processo, algum procedimento para criar essa documentação, ter falha. Inclusive, a gente já viu diversas falhas em empresas grandes, que realmente têm procedimentos para, vamos dizer assim, para todos os processos, inclusive para a criação do Databook de obra. E o que acontece? Muitas vezes alguns certificados são omitidos dentro do Databook de obra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pega o processo inicial da criação do Databook de obra. Você vai reunir vários certificados que vão contar a vida, vamos assim chamar, dessa determinada obra dentro da fabricação da sua empresa. E nesse processo aí, vamos olhar para o setor de recebimento de material. Um determinado material chega na tua empresa, pode ser uma chapa, um tubo, seja lá o que for, ele vai chegar com a nota fiscal. Chegando com a nota fiscal, obviamente, ele vai ter que chegar com um certificado de qualidade. E esse certificado de qualidade precisa, obviamente, ser de conhecimento do gestor ou do técnico em documentação, ou seja lá qual profissional for, o engenheiro, o inspetor, que está montando o Databook de obra. Por que tem que estar no conhecimento dele? Porque esse material entrando, obviamente, ele vai participar de alguma obra. E hoje é muito comum todas as obras terem um Databook de obra, dependerem desse documento. Então, o profissional tendo conhecimento que entrou uma matéria-prima e que vai ser usada na obra X ou Y, ele precisa estar de posse desse certificado, ou pelo menos a cópia. Para quê? Para ele colocar lá no Databook de obra. Isso é extremamente importante, porque dependendo o nível da obra, ou dependendo o nível de criticidade da obra, você, detrás dessa documentação, você precisa muitas vezes evidenciar quais peças que foram fabricadas, que saíram daquele determinado tubo, que saíram do corte daquela determinada chapa. E isso, muitas vezes, o profissional acaba pecando. Talvez por falta de atenção dele, ou muitas vezes pelo sistema de gestão da empresa. Porque, pasmem, tá, pessoal? Tem empresas grandes aí que não tem sequer uma rastreabilidade das peças que estão saindo de uma determinada chapa. Por exemplo, entrou a chapa lá para corte. Lá dentro dessa chapa, tá, vai sair 3, 4 obras, ou seja, 3, 4 peças de obras diferentes. Só que a empresa em si não tem um controle para dizer, ó, essa chapa de número de lote X, tá, está saindo tantas peças para aquela obra de nome Y. Muitas empresas não têm isso. E dependendo da criticidade da obra, isso faz com que o Databook de obra, desde o início, ele seja montado errado. E o que acontece? Lá no final é um problema. Porque quem vai pegar essa documentação lá no final, ele vai olhar item por item. Ou seja, vai verificar, opa, quais são as matérias-primas que eu tenho aqui em mãos? Tá, quais peças saíram daqui? Ele vai olhar a informação e vai ver que não tem. Mas se o comercial da sua empresa vender uma obra com esse tipo de inspeção, esse tipo de rastreabilidade, você vai ter problema. Então, muito cuidado. No momento da montagem, ou seja, da criação do Databook de obra, você de frente para esse documento, procure saber qual que é o nível de inspeção. Porque depois da obra acabada, concluída, nem a pau, desculpe o termo, você vai conseguir ter essa rastreabilidade aí, ok? Dando seguimento por aqui, a gente não pode esquecer de um dos problemas comuns nessa montagem do Databook de obra, que acontece muito erro na montagem, é uma informação muito importante que a pessoa que cria o Databook de obra precisa se atentar. O seu comercial vendeu uma determinada fabricação, que vai fazer uma determinada montagem, mas você precisa ter umas informações
cruciais antes de começar a montagem do teu databook de obra. Para quê? Para começar certo e terminar mais certo ainda. Por exemplo, qual será a qualificação dos inspetores de qualidade perante essa obra? Vão ser inspetores qualificados ou inspetores sem qualificação, apenas concurso ou simplesmente treinamento em fábrica? Qual que vai ser a qualificação deles? Este erro parece ser primário, mas acontece. Já peguei muitos casos aí do comercial, tá, de determinados clientes, vender determinadas obras, do qual achava, tá, ofereceu para o cliente que a obra seria inspecionada por inspetores qualificados. Só que no momento da fiscalização, ou seja, da fiscalização por parte do cliente, foi ido até a fábrica e foi verificado que realmente a empresa não estava atendendo isso. Por quê? Porque realmente ela não tinha inspetores qualificados. Ou seja, quando a gente cita inspetores qualificados, a gente cita profissionais que foram qualificados por organismos terceirizados. Ou seja, por exemplo, a parte de inspeção de solda pela FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, ou a Firjan, Senai, que realmente está qualificando esses profissionais. As inspeções por ensaios não destrutivos, como ultrassom, líquido penetrante, partícula magnética. Ele pode estar pedindo lá no seu contrato, é claro, se o inspetor vai ser qualificado pela ABENT, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, ou se vai ser pela nova SEBRASE. Então, qual que vai ser a qualificação desses profissionais? E todas essas escolas, ou seja, esses organismos que eu acabei de citar, eles qualificam esses profissionais. E no momento que eles qualificam, eles atribuem um número de registro, como se fosse um CREA, vamos assim dizer, para cada profissional qualificado. Então, tudo que esse profissional qualificado na modalidade, é claro, for inspecionar, ele tem autoridade de ir lá, carimbar embaixo e assinar qualquer relatório dentro da modalidade do qual ele foi qualificado. Então essa empresa que vendeu essa obra, ela entendeu que inspetores qualificados seriam os profissionais que já fizeram curso ou que foram qualificados internamente. Então teve um erro da empresa que vendeu essa obra e um erro maior ainda do cliente que não verificou a fundo ou não falou de uma forma correta o que seria a qualificação que ele buscava. Conclusão, foi pego a tempo, tá, dessa obra realmente não ter sido concluída numa totalidade, foi pego a tempo. Para quê? Para trancar a fabricação e realmente a fábrica puxar inspetores qualificados, contratar de fora, para que a produção continuasse através de inspetores devidamente qualificados conforme a obra foi vendida. Mas já teve relatos aí, tá, dentro da nossa empresa mesmo, dentro das nossas consultorias, que realmente databooks retornaram e o pessoal não sabia por quê. Depois foi se verificar realmente com o cliente por que retornou, e aí o cliente puxou para a empresa, ó, você me vendeu uma obra qualificada, mas cadê os inspetores, cadê o certificado dos inspetores aqui? Então, conclusão, deu um problemão daquele. E não podemos esquecer, pessoal, que o databook de obra, no momento que uma obra é vendida, esse documento ele tem uma atribuição financeira, a entrega final dele. Por exemplo, já vi obras aí que colocaram a entrega do databook de obra mais do que 10% do valor do empreendimento como um todo. Então vamos lá, se você é da área, você sabe muito bem que às vezes 10% da obra em si, às vezes o lucro da tua empresa está embutido ali. Por quê? Porque em termos de estruturas metálicas, a fabricação desses equipamentos, dependendo do nível da empresa, ela opera com um lucro muito baixo, porque ela tem que ganhar na quantidade. Porém, quando é uma obra qualificada, aí que mora o problema, porque a qualidade é extrema e a lucratividade é baixinha. E aí faz o quê? E se o databook de obra está com um percentual atrelado à entrega final desse documento, aí é um outro problema também. Porque imagina só, a obra andou, tá? Não teve fiscalização, não teve nada, que acontece muito. Muitos clientes realmente contratam a obra de fabricantes e não mandam nem o inspetor olhar lá.
Quando dá um estouro, aí que o pessoal se movimenta. Senão, não. É um erro grave aí por parte dos clientes não ter inspetores inspecionando a fabricação. É um erro muito grave. Então, o que eu quero dizer aqui? Se você está de frente para o databook de obra, cuide dessa situação. Verifique, primeiramente, o que o comercial vendeu. Que tipo de obra é? Para quê? Para que você não tenha um erro de errar na gestão das matérias-primas, ou seja, no certificado da matéria-prima, que realmente vai ter que estar no teu databook de obra, e principalmente na qualificação dos inspetores, se realmente vai ser inspetores qualificados ou não. Isso tudo para quê? Para proteger o financeiro da tua empresa, que realmente está lutando dia após dia, juntamente com você, é claro, para manter a folha de pagamento em harmonia total. Então você não vai querer ser culpado por criar um documento que lá no final, no momento que você vai entregar, o cliente diga, ó, isso aqui não está ok. Então aquele valor lá vai ficar preso até você me fornecer evidências que realmente você seguiu o processo que foi vendido. Então, gente, é um BO que vocês não têm noção. Então, muito cuidado nessa questão. E já que estamos falando dos erros de montagem do databook de obra, vamos citar aqui algo muito importante, que também é um dos motivos de maiores erros dentro dessa documentação, que seria a gestão das inspeções de qualidade. Mas o que seria a gestão das inspeções de qualidade? Esse documento nada mais é do que um extrato que contém todas as peças que foram inspecionadas dentro de uma determinada obra e, paralelamente, vai ter várias colunas com todos os ensaios, ou seja, visual de solda, partícula magnética, ultrassom, pintura, e dentro dessas colunas vai ter o número do relatório, que se o cliente abrir esse relatório, ele vai ver que dentro desse relatório tem a peça do qual ele está pesquisando. Tudo isso para quê? Para ele ter uma rastreabilidade, para encontrar onde é que está o relatório da peça que ele está buscando. E obviamente esse relatório ele vai verificar se o inspetor era qualificado ou não era qualificado para aquilo. Mas se a tua obra está para inspetor desqualificado, ele vai esperar encontrar a assinatura do inspetor em cima desse relatório, obviamente. E se o inspetor não é qualificado e a obra foi vendida assim, ele não vai dar nem atenção para isso. Só vai ver se o relatório realmente foi criado para aquela determinada peça. Porém, essa gestão ela é bem difícil dentro das empresas. Por quê? Porque hoje, a nível nacional, poucas empresas possuem sistemas internos automatizados, do qual o inspetor, no momento de liberar uma peça, possa dar um ok no seu tablet ou via celular e automaticamente ser alimentado o sistema de que realmente aquela peça foi gerado um relatório e automaticamente esse relatório vai estar no sistema para o cliente visualizar ou para você que está montando o databook de obra ter uma gestão mais completa. O que acontece hoje? Muitas empresas ignoram isso, tem todas as peças de fabricação, mas aí se você vai buscar peça por peça para ver onde é que realmente está citado, em quais relatórios estão citadas aquelas peças, é sempre aquela novela. Por quê? Porque não tem gestão. Eu encontrei, tempos atrás, uma empresa que fazia esse controle através de uma planilha em Excel. E era um controle muito bacana. Então, de forma bem simples, ele listava todas as peças em fabricação, né, linha após linhas, e criou várias colunas dessa que eu estou citando para você, com todos os ensaios, tá, disponíveis dentro daquele projeto. Então, cada peça que tu viesse a buscar, ao lado ia ter colunas dizendo qual que é o número do relatório que você vai encontrar aquela peça. Claro, isso era criado de forma totalmente manual, mas só que funcionava. Pensa num registro longo, mas funcionava. E o cliente realmente, quando ele entra no comercial, negocia a obra, se ele pede isso, você, de frente para o databook de obra, precisa criar. E vale salientar aqui que nós da empresa Spector temos um sistema de gestão de inspeções de qualidade, que faz com que a sua empresa saia dos registros de Word e Excel, tanto na criação desses relatórios, e vai direto para sistemas automatizados, que após um clique você pode achar o relatório que você quiser e a peça que você quiser dentro do sistema. Então elimina essa papelada toda, essa burocracia toda e fica dentro de um sistema com informações
totalmente protegidas. Esse sistema ainda está na versão demo, mas você pode entrar em contato conosco. Vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui para você clicar e ter mais conhecimento sobre a ferramenta. E se a sua empresa estiver no momento de reestruturação do controle de qualidade, colocando ferramentas que realmente funcionam, você pode estar entrando em contato diretamente com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em te atender. E dando seguimento por aqui, sobre os problemas da montagem de um databook de forma errada, ou seja, entregue para o cliente, não podemos esquecer da qualificação dos processos de soldagem. Esta semana até teve um cliente que entrou em contato conosco para verificar, né, o databook de obra, o que tinha de errado que o cliente estava batendo em cima sobre a qualificação de procedimentos de soldagem. Então a gente obviamente foi atrás para verificar qual material ele soldou em chão de fábrica e tinha um determinado material do qual o procedimento de soldagem dele não cobria a soldagem desse material que ele acabou fabricando. O que aconteceu neste caso? Foi levantada essa informação, foi repassado para o cliente na seguinte questão: olha, o teu processo está correto, teus soldadores está correto, porém a qualificação de procedimento de soldagem que você tem não cobre a espessura que foi soldada. E os soldadores que você utilizou para a soldagem desse processo também, a qualificação deles não atende à espessura do material que foi soldado. Diante disso, ele negociou com o cliente final lá, conseguiram chegar num acerto. Por quê? Porque realmente todos os processos foram controlados, escapou esse erro do inspetor de soldagem aí, mas passou por inspeções de ultrassom e realmente as peças que foram fabricadas foram todas ok, todas inspecionadas. Porém, entenda, no momento que vai fazer uma qualificação de procedimento de soldagem, uma das variáveis essenciais, dependendo do procedimento, é claro, ele é sobre a espessura qualificada que está habilitada para o profissional soldar, ou seja, para a empresa soldar. Então, tem procedimentos aí que é soldado até a espessura, por exemplo, 1 polegada. Um exemplo, 25,4 milímetros. Às vezes, a empresa vai pegar um produto que realmente às vezes passa dessa espessura e ele precisa soldar. E aí entra no automático. Aí acabou sendo soldado esse mesmo material, tudo certo, porém a espessura não estava batendo. Então nesse caso aí foi mais tranquilo, tá? Mas imagina só, numa situação aonde não é pego, tá? Aonde não é analisado qual material vai ser soldado e qual procedimento de soldagem a empresa tem em fábrica. Imagina se é um outro material, tá? Que a variável essencial do procedimento é outro. Nesse caso aí, com certeza, tá? Se fosse nesse caso, ele mandaria o fabricante em si fabricar outra peça. Então, só para você entender a complexidade dos casos. E acontece muito, tá, pessoal? Não se engane. Mesmo com profissionais qualificados, erros acontecem. Imagina pessoal sem qualificação. Aí que a vaca vai pro brejo mesmo. E já que falamos do processo de soldagem, podemos citar aqui os processos de pintura, né? Obviamente, esse processo ele também precisa de um procedimento de pintura qualificado, dependendo da obra, é claro. Por quê? Porque simplesmente não é apenas aplicar um primer sobre a peça, depois aplicar uma camada de tinta e acabou. Não, ele tem um processo de cura, tá? De um processo a outro, o processo de secagem, como é que vai ser. Então ele tem todo esse processo para ser feito, ou seja, para ser respeitado, para daí sim ter a qualidade que o material precisa. Deixa eu citar um exemplo aqui para vocês. Teve uma empresa da qual foi feitas as inspeções e essa empresa estava fazendo corrimões, ou seja, guarda-corpos. E essa peça em si, ela após fabricada, ela era enviada para galvanização a fogo. Ou seja, no momento em que era galvanizado essa peça, ela voltava toda prateada, obviamente, e a empresa simplesmente fazia a limpeza e aplicava a tinta em cima, sem um procedimento, sem nada para controle. O que acontecia? Após pintada essa peça ia para o canteiro de obra e lá estava sendo montado.
Porém, não durou muito tempo. A tinta em si, ou seja, desses guarda-corpo, né, que o pessoal utiliza até por questões de sinalização e segurança, a tinta amarela, estava toda desplacando. Ou seja, estava saindo a tinta, estava desplacando em si. E o que que aconteceu? A empresa começou, né, a empresa que estava montando lá começou a ligar para o fabricante, ó, os guarda-corpos estão aqui desplacando, está saindo tudo. E o que que a empresa fez? A empresa olhou para o seu processo e viu o seguinte, ó, teve um erro aqui, um erro primário. Quando a peça voltou da galvanização, a gente tinha que jatear ela por um processo especial, fazer um jateamento dessa peça, para daí sim ela ser pintada. Porque imagina só, a peça foi para galvanização, voltou e simplesmente foi aplicada a tinta em cima. Ou seja, se a peça, se o corrimão ela não tem rugosidade, a tinta que vier acima vai acabar desplacando. E aí faz o quê? Essa empresa em si, ela teve que arcar com as consequências e os próximos guarda-corpo que ela veio a fazer realmente teve que seguir todo esse processo aí e realmente foi prejuízo para ela. Então veja só a importância da qualificação num procedimento de pintura. Porque se realmente tivesse um procedimento qualificado, eles não tinham passado por isso. E isso resultou um problema financeiro aí. Mas, já que a gente está falando de databook de obra, imagina só, se no databook de obra está pedindo um procedimento de pintura qualificado. Realmente não ia ter. Porque se tivesse e o inspetor de pintura não seguiu, aí o problema já ia ser outro. Ia ser o inspetor de pintura. Mas enfim, você precisa ter dentro da sua documentação todos esses procedimentos para que quando estourar algum problema, não venha estourar para o teu lado, que só está trabalhando com documentação. A questão de fábricas, inspeção de fábrica, tem inspetores para isso, ok? Mas para você, perante essa documentação, importa você ter todas elas em mãos para quê? Para colocar dentro do seu databook de obra. E dando seguimento por aqui, tem um item que muitos gestores, técnicos de documentação, engenheiros, inspetores acabam esquecendo no momento da montagem do databook de obra. Por exemplo, se a tua obra ela é qualificada e exigem que determinados produtos realmente sejam qualificados, consumíveis de soldagem não podem ficar de fora. Por exemplo, se o teu procedimento de soldagem foi qualificado com um consumível, ou seja, com um arame que não era homologado, ou seja, que não é certificado, você e seu processo está preso a fabricar aquele determinado produto apenas com aquele tipo de arame que foi qualificado o teu procedimento. Ah, mas eu vou utilizar um outro arame. Não, não pode utilizar. Por quê? Porque o teu arame, ou seja, o arame que você utilizou, não é qualificado. E as propriedades desse arame não qualificado qualificam apenas este consumível. Claro que dependendo o cliente, que não está exigindo qualificação, tá? Vamos dizer assim, está com uma exigência mais light, vamos assim dizer, ele não vai ter problema nenhum se você abandonar esse arame Xing Ling, vamos assim chamar, por trocar por um arame que realmente seja homologado. Ele não vai dar bola para isso. Por quê? Porque consumíveis homologados, certificados, realmente são mais caros. Mas se o teu procedimento foi qualificado com consumíveis, ou seja, arame de soldagem, eletrodos qualificados, ou seja, homologados, você não pode utilizar consumíveis que não sejam homologados na obra em questão. Já peguei casos aí de procedimentos serem qualificados com consumíveis homologados, mas lá em chão de fábrica, o fabricante está utilizando o arame Xing Ling. Vamos utilizar esse termo, tá? Arame chinês sem procedência nenhuma. Isso não quer dizer que todos os arames chineses são assim, tá? Mas uma grande maioria que ainda está no mercado porque não tem homologação nenhuma. E o que acontece? Isso é uma não conformidade. Por quê? Porque como é que você vai utilizar um consumível não homologado em uma obra que é qualificada e que exige que os consumíveis sejam homologados? Esse é um erro básico que a gente encontra ainda dentro do databook de obra.
Porque pode acontecer que o próprio cliente venha mandar um inspetor dentro da tua fábrica verificar se o teu processo realmente está seguindo o que o teu comercial vendeu. Então isso é muito importante. Então cuidado. Se a obra foi vendida para ser uma obra qualificada, ou seja, através de inspetores qualificados, teus procedimentos qualificados, arames homologados, eletrodos homologados, esses registros estar contido dentro do seu databook de obra. E isso também vale, não podemos esquecer antes da gente encerrar por aqui, para a qualificação de soldadores. Seus soldadores estão qualificados dentro do processo de soldagem que vai ser aplicado numa determinada obra que precisa do databook de obra? Sim ou não? Se sim, perfeito, você vai pegar as documentações da qualificação deles e vai colocar dentro do databook de obra. Ah, não sei se está ou não está. Então você vai buscar saber antes de colocar no databook de obra. Por quê? Porque depois que você mandar para o teu cliente, ele vai analisar essa documentação. Se ele pegar esse erro, tá, ele vai gerar uma não conformidade para você e você vai ter que se virar nos 30 para responder. Por que aquele certificado está citado ali de forma errada? Então, no momento que fica esse documento entre o cliente e entre você, a tua empresa, ou seja, o teu financeiro vai ficar aqui, ó. Cadê o dinheiro que não caiu ainda? Porque como eu falei lá no início da aula, o databook de obra, ele prende um evento financeiro. E tua empresa vai ficar vendo navios enquanto você tenta consertar essa documentação. Então não espere esse problema chegar até você. Então todos os vídeos do nosso canal é orientando como o técnico em documentação, o engenheiro, o inspetor que está de frente para essa documentação possa dar início, meio e fim a essa documentação tão importante. E para finalizar aqui, o databook de obra ele não é um bicho de sete cabeças. Mas você não precisa deixar tudo para a última hora, porque senão o bicho realmente vai pegar. E para você que precisa, ou seja, que necessita se aprofundar sobre o databook de obra metalúrgico, eu vou deixar um link abaixo desse vídeo para você ter acesso direto à nossa página. Porque poucas vezes ao ano a gente abre turmas para treinar esses profissionais a criar esse documento tão importante para a indústria metalúrgica. Pode ser que nesse momento tenha alguma turma aberta para que você possa estar participando de forma direta. Mas se não tiver, clique na página, coloque o seu melhor e-mail, que quando turmas novas vierem a se abrir, você vai ser o primeiro a ser avisado. Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula.